Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, capítulo de número 6. Iremos a partir do versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o tema que nós vamos falar hoje é o tema A Guerra. E quando se fala num tema tão sugestivo, interessante, que nós vamos falar de um tema que poderia trazer alguns contrapostos, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus, que Ele é amor. E se nós pararmos para analisarmos, a guerra em si própria, ela não tem nada a ver com amor. A guerra, ela traz muitas das vezes destruição. A guerra muitas das vezes ela já é algo que é denominado como uma ação, um conflito, uma peleja entre dois povos, duas etnias. A guerra, ela sempre vai trazer, ela é algo que sugere uma discórdia entre dois povos que querem se autoconquistar. Então, se nós pararmos e analisarmos bem, ela não tem nada a ver com amor. Mas o interessante é que a guerra, em muitas das vezes, ela é necessária. E para nós entendermos tudo isso, nós temos que entender o porquê nós estaremos falando sobre a guerra. Interessante é que nós vivemos e vivenciamos um evangelho que é denominado o evangelho da paz. Mas todavia e entretanto, nós estaremos falando de uma guerra que fora constituída bem antes do evangelho ser firmado sobre esta terra, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós falarmos sobre a guerra, eu quero descrever, conforme aquilo que o dicionário online fala
o significado da palavra guerra. O dicionário online, ele nos diz que guerra significa luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia, salvaguarda, interesses materiais ou ideológicos, qualquer combate com ou sem armas, combate, peleja, conflito. Então, guerra, ela pode ser armada e guerra também pode ser sem arma nenhuma. E nós estamos falando, o tema ele é bem sugestivo e o tema em si próprio, ele nos traz um artigo definido, feminino, a guerra. E nós podemos observar que esse artigo definido, que esta guerra em si, ela demonstra e define a forma precisa e a individualidade do termo guerra. Ou seja, ela não é qualquer guerra, ela é uma guerra específica que nós estaremos falando sobre ela nessa noite. Nós não vamos falar de uma guerra comum, de uma guerra como está acontecendo agora entre a nação Rússia e a nação da Ucrânia. Não, nós não estaremos falando sobre esta guerra, mas estaremos falando sobre uma guerra específica, uma guerra que foi formada, que foi gerada há quase 6.000 anos atrás. E eu peço para que você abra a sua Bíblia já de início, para nós entendermos que guerra é esta, para nós podermos comentar e falarmos acerca desta guerra em específico. Porque, como eu já disse, o tema traz um artigo definido, que nos traz uma precisão e uma individualidade desta guerra. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número do 1, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Pode ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Nem nele tocareis. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus. Sabendo bem e o mal. O 6. E vendo a mulher
que aquela árvore era boa. Que aquela árvore era boa. Para se comer. Para se comer. E agradável aos olhos. E agradável aos olhos. E árvore desejável. E árvore desejável. Para dar entendimento. Para dar entendimento. Tomou do seu fruto. Tomou do seu fruto. E comeu. E deu também. E deu também a seu marido. E ele comeu com ela. E ele comeu com ela, o 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Okay. Isso. Para que nós possamos entender esse texto bíblico, nós temos que entender que esta guerra em específica ela teve de início na criação, quando Deus, Criador, então cria o mundo visível e invisível, conforme está descrito em 1 Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13 ao 17. Melhor, Colossenses, alguém já pode se levantar e ler. Pode ler. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção. A saber, o perdão dos pecados. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. O qual é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. O primogênito do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pode ler. Pois nele foram criadas todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. As visíveis e invisíveis. Sejam tronos ou soberanias. Sejam tronos, sejam dominações. Pode continuar. Poderes ou autoridades. Sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado. Por ele e para ele. Por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. E nele tudo subsiste. Podemos observar, conforme Paulo escreve a carta, que havia um reino, há um reino no mundo invisível. Tanto é que Paulo fala sobre as regiões celestiais. E também podemos observar que Deus, então, ele cria um reino visível, a terra. Quando nós observamos isso, nós podemos observar que Deus, então, mediante a sua vontade soberana, ao ter um reino invisível, Deus, então, agora, ele cria um reino visível, que para ele é extensão do invisível, aquilo que é invisível. Deus agora cria um reino visível, como extensão do seu reinado. Podemos então aprender, mediante as Escrituras, que Deus então não propôs para si somente um reino invisível, mas também propusera em seu coração um reino visível para o seu domínio, ou seja, para o seu governo absoluto. Deus então cria os céus e a terra e tudo que nela há. Deus também fez o homem conforme a sua imagem e também conforme a sua semelhança. E o interessante é que a Bíblia nos diz, se eu não me engano, em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número, que Deus, ele fez este reino, não para que o homem governasse sobre ele, não. Deus não criou este reino
para que o homem governasse sobre ele. Mas Deus criou este reino para que ele próprio governasse sobre este reino. Versículo de número 26. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine. A palavra domínio significa governo. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se mover sobre a terra. Podemos observar Deus, então, aquele que cria o mundo visível, ele determinando qual seria o domínio do homem. Deus então propõe que o homem governasse, dominasse sobre todos os animais da terra. Mas nós não vamos ver Deus dizendo lá na criação que o homem deveria dominar sobre a imagem e sobre a semelhança do próprio Deus. Mas você pode me dizer assim: mas pastor, lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo número 16, Deus então ordena a Adão que ele domine sobre a sua mulher. Vamos ler lá? Alguém lê para mim Gênesis capítulo de número 3, versículo 16. E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor. Multiplicarei grandemente a tua dor. A tua conceição. Com dor terás filho. Com dor terás filho. E o desejo será para teu marido. E o desejo será para teu marido. E ele te dominará. E ele te dominará. De repente você pode falar para mim: mas Deus, mas pastor, Deus, ele disse que Adão deveria dominar, governar sobre Eva. E o Senhor acabou de dizer que Deus não ordenou que o homem governasse sobre o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas este domínio descrito em Gênesis capítulo de número 3, versículo 16, ele traz a alusão ao domínio, ao governo de Cristo para com a sua igreja. Todavia, Paulo ele traz a referência, o entendimento que o nosso casamento ele faz alusão ao casamento de Cristo com a igreja. E Paulo também descreve dizendo que o próprio Cristo, ele que é o esposo desejado, ele também é o cabeça da sua igreja, que é representada pelo corpo. E o corpo, ele é dominado, governado pela cabeça. Não existe corpo que caminhe, que tenha funções, se ele não tem cabeça. Podemos então entender que existe uma guerra no mundo físico, porém esta guerra é combatida no mundo espiritual, porque Deus ele cria, além do mundo espiritual invisível, ele também cria um mundo físico. E este mundo físico
como eu já disse, ele foi criado para a extensão de um reino invisível. E este mundo visível, ele fora usurpado, ou seja, tomado à força pelo inimigo das nossas almas. Podemos entender isso conforme o texto lido em Gênesis capítulo de número 3, do versículo 1 ao 7, como já fora lido. Ali nós observamos que neste mundo visível já havia um ser que já havia tido uma peleja no mundo invisível. E este ser que agora estava no mundo visível, ele usurpa, toma com força este reino visível, que ora nós outros vivemos nele. E um dos métodos usados por Satanás, a antiga serpente, conforme é narrado no livro do Apocalipse, esta antiga serpente que usurpara o reino visível do Deus Todo-Poderoso, através de uma artimanha, através de um método que ele próprio havia implantado, tanto no mundo invisível, como ele implantou no mundo visível. Se alguém não sabe, existe uma tática de guerra denominada divide et impera, ou seja, dividir para imperar ou governar. E essa artimanha fora usada por Satanás lá no período da criação. Ele usou desse artifício para que o homem se corrompesse e para que o homem se afastasse da presença do Deus eterno. Observamos isso quando a serpente, então ela aparece em um diálogo com Eva, fazendo Eva questionar em seu coração acerca daquilo que Deus havia dito para Adão, quando Deus então dissera para Adão que de toda a árvore do jardim ele poderia comer, mas da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque se eles comessem, por certo, eles morreriam. E a serpente, ela muito astuta, ela traz uma narrativa fraudulenta, mentirosa, para enganar Eva. E ela faz uma pergunta para Eva e diz assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E Eva prontamente responde para a serpente dizendo não. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que morrais. A serpente, astuta como ela é, ela ainda traz uma afirmação para Eva, dizendo, por certo ou certamente, vocês não vão morrer. Se você comer Eva, certamente você não vai morrer. E aquela conversa com a serpente desperta no coração de Eva um desejo de olhar e observar
o fruto daquela árvore. E a Bíblia nos diz que Eva, então, agora observando o fruto, Eva observa o fruto e ela vê que o fruto é bom, desejável e agradável para se comer. Aleluia! Interessante que o apóstolo Tiago, ele diz que a concupiscência da nossa carne, ela é gerada pelos nossos olhos. Aleluia! A serpente astuta como ela criou no coração de Eva uma dúvida e um questionamento: se verdadeiramente aquilo que Deus dissera para o seu esposo Adão, porque Adão que havia informado Eva sobre a ordenança divina, se aquilo realmente era verdadeiro. A dúvida, ela gera uma parcialidade. A dúvida, ela gera divisão. E quando Eva observou tudo isso, Eva olhou, desejou, e a Bíblia diz que Eva então come do fruto, e ela não só come, mas também leva para o seu esposo, e o mesmo também se alimenta do tal fruto. Aleluia! Nós só estamos dando uma introdução para começarmos o ensino. E agora Eva, após dar o fruto para o seu esposo Adão, a Bíblia diz que agora os seus olhos são abertos. E quando eles abrem os olhos, o interessante é que Adão e Eva, por mais que eles eram homens e mulheres visíveis, desfrutando de um mundo visível, até o momento em que eles não haviam comido desse fruto, eles ainda eram espirituais. Aleluia! Por que, pastor, eles eram espirituais? Aleluia! Porque eles desfrutavam da companhia de um Deus invisível, aleluia, e espiritual, aleluia, e eles eram como se fossem uma só pessoa. Havia uma plena comunhão naquele reino visível que Deus criara. Adão e Eva, eles desfrutavam da companhia de um Deus eterno, porque a Bíblia nos informa dizendo que todos os dias o Senhor descia no Éden para falar com ambos. Aleluia! Havia uma perfeição neste reino visível até o mover da serpente. Quando observamos que a serpente adentra no cenário visível, nós vemos ela corromper um reinado, nós vemos ela corromper a união, a comunhão daqueles que estavam sendo governados por um Deus eterno. Satanás, ele tinha o propósito da divisão, para que ele pudesse governar o reino visível que Deus havia criado. Aleluia! Observamos, porque quando Deus então visita o Éden, ele observa e pergunta: aonde você está, Adão? Aleluia! E aí nós vemos que Adão e Eva fugiram da presença do Senhor. Satanás havia então ali naquele momento usurpado o reino visível do Deus eterno. Satanás havia conquistado o reino visível, que era a extensão de um reino invisível. Agora então Satanás se colocou como dominante sobre a terra, porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz que todos pecamos e fomos destituídos, aleluia, da glória de Deus, ou seja, da presença do Deus
O homem estava destituído da presença de Deus. Deus havia deixado de comungar, de compartilhar das suas coisas com o homem, com o ser visível, criado por ele. E ali nós podemos observar, nesse instante, podemos observar que ali fora fundado, ali foi constituído a guerra por um reino constituído na terra. Agora havia uma peleja. Deus, ele era dominante sobre a terra, mas o seu reino fora usurpado, tomado à força, de forma impetuosa por Satanás. E aquele reino visível, agora, ele começaria uma grande peleja, um grande combate, que seria essa guerra constituída por um reino visível. Então podemos observar alguns pontos para chegarmos ao tema deste ensino, que é a guerra. Sabemos que existe um reino visível. Sabemos que havia um governante neste reino visível, e não era o homem, porque Deus chamou o homem para governar sobre os animais. Deus não havia chamado o homem para governar sobre a sua imagem, conforme a sua semelhança. Todavia, ele próprio seria o governador no seu reino visível. E podemos observar que tudo isso que eu estou falando acerca do governo de Deus, no livro do Apocalipse, livro 20, versículo 4, alguém leia. Eu vi tronos, assentaram-se sobre eles, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E foram-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, e suas mãos viram na testa, em suas mãos, e viram, e reinaram com Cristo, durante 1000 anos. Alguém sabe me dizer onde foi esse reinado durante 1000 anos? Onde que foi esse reinado? No céu ou na terra? Na terra. Aqui demonstra, fala reinado. Este reino visível, ele pertence tão somente ao Deus dos exércitos. E este mundo visível, ele ainda será novamente governado pelo Deus Todo-Poderoso durante 1000 anos. E o seu grande exército, o exército do Deus vivo, irá governar com ele neste reino visível. Então, mediante a Bíblia Sagrada, existe um reino visível que fora usurpado por Satanás, tomado por ele, e este reino visível está sobre a tutela do maligno. Podemos também observar isso em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 8 e 9. Alguém lê? Novamente transportou
o diabo a um monte. Novamente o transportou o diabo a um monte. Muito alto. Muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos. E mostrou-lhe todos os reinos. Do mundo. Do mundo. E a glória deles. E a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei. E disse-lhe, tudo isso te darei. Prostrando. Se prostrado. Me adorares. Então disse-lhe Jesus. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus. Adorarás. E só a Ele servirás. E só a Ele servirás. Observamos nesses 2 versículos bíblicos que este reino visível está sob o domínio, sobre o governo de Satanás, porque a ele foi dado os reinos. A glória desta terra está sob a tutela dele, e ele a dá para quem ele quiser. Então nós entendemos mediante as Escrituras que verdadeiramente existe uma guerra que está neste exato momento sendo travada no mundo espiritual. Aleluia! E essa guerra, ela é intensa. Aleluia! E essa guerra que está acontecendo nas regiões celestiais, ela é germinada. Essa guerra, ela é conduzida através do mundo físico. Aleluia! E nós temos que entender, mediante a inerrante palavra do nosso Deus, que para pelejarmos esta guerra, nós temos que ter o entendimento da mesma, para termos eficácia, para alcançarmos o propósito de Deus, que é que a igreja, ela tome de volta aquilo que outrora nós perdemos. Aleluia! Porque não foi Deus que perdera o governo desta terra, mas foram nós, por causa das nossas ações, das nossas práticas, que fizeram com que o inimigo das nossas almas usurpasse um reinado que era para ser governado por um Deus justo e poderoso. Agora sabemos que existe a guerra, porque é uma guerra específica, uma guerra que traz uma individualidade. Individualidade por quê? Porque todas as guerras, até mesmo aquelas que Jesus, ele próprio, ele disse em Mateus, se eu não me engano, em capítulo 24, dizendo que haveria guerras e rumores de guerra. Mas Jesus não estava falando da guerra em específico. Aleluia! Jesus estava falando de uma guerra que seria travada somente no mundo físico, mas a igreja, o exército do Deus vivo, veio para pelejar no mundo físico, e a sua peleja alcançaria as regiões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem a sua forma e o seu método de trabalhar. Todavia, vemos que havia uma peleja em específico, e Deus então, ele precisaria, porque logo após a queda do homem, logo após que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele usurpa o reino de Deus visível, ele começa a ingressar soldados para o seu grande exército. Deus então,
observando que Satanás agora, ele começa a trazer homens, a preparar homens, a treinar homens para uma peleja no mundo físico e também no mundo espiritual. Deus se vê na necessidade de também formar um grande exército. Podemos, antes de tudo, ver que no período que Adão e Eva, eles pecam, e após o dilúvio, quando Deus então vê que só havia maldade sobre a terra, porque Satanás havia e estava governando de forma impetuosa, alcançando todos os seus propósitos, e Deus não tinha um exército, e Satanás já havia conquistado milhares e milhares de almas para o seu grande exército. Deus então resolve destruir o exército que Satanás havia criado através de um grande dilúvio. E a Bíblia diz que Deus então vê um único homem, um pai de família, um líder que não estava debaixo do propósito de Satanás, mas estava debaixo do propósito do Deus vivo. Deus então prepara um escape para aquele homem, e aquele homem então se livra da morte, ele e sua família. 8 almas foram salvas, e Deus então recomeça para construir um exército poderoso. A Bíblia diz que Noé também, frágil, pecador como ele era, ele também comete erros, e já não serviria para Deus para que ele se tornasse um líder de um grande exército. Deus então, em Gênesis capítulo de número 12, isso aqui só é introdução, viu, irmãos? Gênesis capítulo de número 12, a Bíblia nos diz que Deus então visita a terra de Ur dos Caldeus, e Deus ali visualiza e vê um homem por nome Abrão, e Deus então convoca este homem para se tornar o primeiro líder do seu grande exército que ele haveria de formar. Que Deus então chama Abraão, para que Abraão saísse do meio da sua terra e da sua parentela. Nós vamos falar sobre isso, atitudes que têm que ser tomadas no mundo físico, para que nós tenhamos vitória no mundo espiritual. Aleluia. Abraão, ele teve que obedecer a voz de Deus, mandando ele sair do meio da sua parentela e fosse para o lugar descrito pelo Senhor. A Bíblia diz agora que Abraão então, ele obedece a voz de Deus. Deus então começa a forjar Abraão, aleluia. Deus então agora começa um treinamento específico na vida de um líder. Deus chama Abraão e começa a trabalhar, a moldar, a capacitar Abraão para que ele viesse ensinar aqueles que viessem após ele, para que eles tivessem muita força, muito ânimo para pelejarem a favor do reino visível que havia sido usurpado. Interessante é que quando Deus chama Abraão, Deus então, ele trabalha na vida de Abraão, gerando confiança no seu general supremo. Abraão, ele teve experiências com Deus para que ele pudesse confiar plenamente no general dos generais. Não existe comandados que possam pelejar sem confiança nos seus líderes. E Deus forja Abraão, e a Bíblia diz que das entranhas de Abraão, Deus gera um grande exército. Ou seja, Deus gera
o povo de Israel. O primeiro exército gerado por Deus. Vocês sabiam que toda geração, Deus dá a ela a oportunidade de formar um grande exército? Podemos observar isso na Bíblia Sagrada. Aleluia. 4? É? Então lê aí, varão. Você já viu? 4, versículo 2, versículo... Pode ler. Da idade de 30 anos. E da idade de 30 anos. Para cima. Até os 50 anos. Até os 50 anos. Será todo aquele. Que entrar nesse exército. Que entrar neste exército. Para fazer a obra. Na tenda da congregação. Na tenda da congregação. Aleluia. 30 anos. É a idade de uma geração. E Deus sabia que toda geração teria o direito de pelejar pelo reino visível, constituído na terra. Deus dera oportunidade para todas as gerações alcançarem o objetivo dele, que é a retomada deste reino para o seu governo. Glória a Deus. Agora, nós vamos ver e observar, mediante as escrituras, que passaram-se gerações e gerações, e o povo não alcançara o objetivo de Deus, que era a retomada do seu reino. Aleluia! E nós vamos entender, através do ensino à guerra, o porquê que até hoje nós não efetivamos o plano de retomada do governo de Deus na terra. Erebia, Andarai. Agora, Deus forja Abrão e faz dele uma grande nação. Abraão, constituído patriarca. Aleluia, aleluia. Aquele que gera, aquele que ensina, aquele que conduz. Agora podemos ver nos dias de hoje, só um parêntese, estão tentando tirar o patriarcado dos homens. Hoje entrou um demônio chamado feminismo, que tenta tirar aquilo que Deus implantou. Agora colocaram a função de matriarca como se fossem dominadoras. Mas Deus constituiu o patriarcado, porque Deus sabia que a peleja que seria realizada através do exército formado pelos patriarcas seriam pelejas dolorosas, e que eles teriam que agir conforme Deus havia os ensinado a agir. Mas hoje tudo está mudado. Um dos grandes erros desta guerra, por permissão do povo, do exército, e por isso nós estamos a cada dia perdendo grandes pelejas por culpa nossa. Mas nós vamos chegar aí. Então observamos que Deus, ele havia definido um reino visível, que Deus agora, que esse reino visível havia sido tomado pelo inimigo das nossas almas, e que esse reino, e que esse inimigo das nossas almas, ele estava formando um grande exército. Podemos observar a formação desse exército através da vida de um homem por nome Nimrod. Até então, nós não vamos ver o homem dominando sobre o homem. Mas quando chega o período deste homem, que era um destro caçador, um homem corajoso,
Este homem, por nome Nimrod, ele se torna o primeiro imperador da terra, governando sobre a imagem conforme a semelhança do Deus vivo. E Deus, naquele ato, quando Nimrod, ele então propõe fazer uma grande torre, denominada Torre de Babel, para que ele demonstrasse a sua glória e o seu poderio. Deus então, na construção da Torre de Babel, Deus decide descer na terra para ver a tal construção. E o mesmo método, a mesma forma e tática de guerra, ou seja, estratégia de guerra, que o inimigo das nossas almas usou para usurpar o reino de Deus, através da vida de Adão e Eva, Deus agora usa dessa mesma tática para derrotar o crescimento do exército do inimigo das nossas almas. Como? Quando Deus desce na terra, a Bíblia diz que havia uma só língua. Todos os homens da terra falavam a mesma língua, e o domínio de Nimrod se tornou fácil e propício para ele. Mas quando Deus chega na terra e vê que eles estavam conquistando a cada dia mais, Deus então usa a tática: divide e impera. O Deus, criador dos céus e da terra, ele gera uma confusão nas línguas, e houve uma grande divisão no exército do inimigo das nossas almas, e ele não pôde concluir o seu objetivo naquela época. Deus, ele confundiu a língua dos homens, ficaram perdidos, e o objetivo do nosso inimigo foi frustrado pelo nosso Deus. É como se Deus olhasse: o rapaz, você usou aquela tática fajuta comigo, vou mostrar para você que do mesmo remédio, do mesmo veneno que você aplicou na minha criação, eu vou aplicar no teu exército, e você vai ter a mesma sensação. A mesma sensação, o mesmo sentimento que, quem sabe, o próprio Deus teve. Após tudo isso, Deus usa Abraão e forma um grande exército chamado Israel do Senhor. Interessante que essa peleja que nós vivemos são soldados físicos que combatem no mundo espiritual. Interessante tudo isso, e nós vamos aprender sobre tudo isso, o porquê nós temos que ter eficácia nesta guerra que está sendo travada dia após dia, mas que não é mencionada, não é ensinada. É por isso que a igreja, dia após dia, ela perde territórios. Meu Deus, aleluia. Darai. Porque existe em uma guerra conquistas de território. Também iremos falar sobre isso. Então Deus, ele formou um exército. Ele deu oportunidade para que todas as gerações pudessem pelejar a sua causa. Abrindo um parêntese, para nós entendermos algo já. Estamos em uma geração, e esta geração, Deus deu oportunidade para ela formar um grande exército e conquistar para o seu reino. Mas se nós observarmos
a minha e a sua geração, ela tem perdido território dia após dia. A igreja, ela não consegue avançar contra as tropas do inimigo. A igreja, ela está de uma forma que ela está parada, paralisada, mediante a força do mal. E nós não estamos conseguindo romper as barreiras. A geração, a exército formado. Será que nós vamos ser mais uma geração que não conquista para o reino dos céus? Será? Vamos lá. Vamos adentrar. A guerra, como eu já disse, quando eu falo a guerra, eu falo de uma guerra específica, individualizada em sua peleja, porque só peleja nessa guerra. Interessante, quando Deus me deu o tema, duas perguntas ecoaram em meu coração. Quero compartilhar dessa pergunta com os irmãos. Agora em si, adentraremos no tema referido, específico, à guerra. Quando Deus me deu este tema, interessante, é que eu estava na minha casa assistindo uma série sobre os otomanos, o Império Otomano. Este império, eles vieram depois do Império Romano, conquistaram, arrazoaram com o Império Romano, tomaram a força. E eu estava assistindo uma série de fatos verídicos dessa época. E Deus começou a falar comigo sobre o tema: a guerra. E Deus me fez entender o que é a guerra. E quando Deus me deu esse tema, a guerra, ecoou as perguntas em meu coração. E eu fiz a pergunta para o Senhor. A primeira pergunta que eu fiz para o Senhor nosso Deus: como homens físicos combatem no mundo espiritual? Como que eu e você, sendo físico, nós podemos combater em um mundo invisível? E eu perguntei para Deus: como que pode, Senhor? Como que eu consigo combater sendo eu carne? Como eu consigo combater nas regiões celestiais sendo eu um homem de carne, de nervos, de ossos? E aí o Senhor me respondeu. Eu tive a experiência dos salmistas, quando eles criavam as suas canções e faziam indagações a Deus, como o salmista fez, dizendo: quem habitará no teu santo tabernáculo? E Deus respondia em seus corações as suas perguntas. E eu perguntei para o Senhor: como que posso eu, sendo físico, sendo carne, combater no mundo espiritual? E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me respondera. João 3, versículos 5 e 6. Gálatas 5, versículo 25.
Efésios, capítulo 5, versículo 17 ao 32. Alguém leia João 3, 5 ou 6. Depois alguém leia Gálatas 5 ao 25. E depois alguém leia Efésios 5, 17 ao 32. E vamos entender como que homens físicos podem combater no mundo espiritual. Pode ler. João 3, 5 e 6. Jesus respondeu. Na verdade te digo. Que aquele que não nascer da água e do Espírito. Que aquele que não nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é o Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha só coisa linda, para nós entendermos. Nicodemos perguntou: Senhor, que farei para herdar o reino dos céus? Como que eu posso morar no seu reino invisível? Como que eu vou ter a capacidade de morar num reino invisível? Jesus disse assim: é necessário você nascer de novo. Só que você vai ter que nascer da água e do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Ele está falando assim, ó, você é físico, você é carnal, você nasceu da carne. Você desfruta do mundo visível. Mas da água e do Espírito, você nasce de novo. E aí você nascendo de novo, você tem a capacidade de desfrutar do reino invisível. Primeiro ato: não existe combatente para o mundo espiritual se ele não for nascido da água e do Espírito. Não há probabilidade de um homem combater no mundo espiritual se ele não foi gerado da água e do Espírito de Deus. Aleluia! Para ser combatente, para participar do exército do Deus vivo, tem que ser nascido da água e do Espírito. Pode ler. Agora é o quê? Gálatas 5. Pode ler Gálatas 5. Vamos lá. Pode ler. Se vivemos pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andemos também pelo Espírito. Aí, minerais! A bandeira, andarabasto, corvanai. O homem espiritual, o soldado que foi forjado através da água e do Espírito, ele anda em Espírito. Glória a Deus, aleluia. Mandarai! Glória a Deus, aleluia. Quando o soldado anda em Espírito, ele é e se torna um combatente assíduo lá nas regiões celestiais. Glória a Deus. Bebeque vanai. Glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Nessa noite nós vamos aprender como nós vamos ter eficácia nesta guerra que está sendo travada nas regiões celestiais. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 5. Só não sei se eu vou ter voz para terminar. Canaraba, Shebinaia, Rekevi, Narabasto, Govanai. Aleluia. Efésios 5, do 17 ao 32. Alguém lê, por gentileza. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos... Não, saltei. Até o 21? Eu li do 17 ao 32, né? Não, depois você vai ler de novo, porque... esse texto ele faz alusão ao que eu vou falar agora. Então nós entendemos que a guerra ela é travada nas regiões celestiais. Por que nas regiões celestiais? O texto bíblico referido na abertura deste culto da palavra com sinais, Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, Paulo, o apóstolo Paulo, ele traz-nos a alusão, ele dizendo que a luta que nós travamos, a peleja é guerra, que esta luta e esta peleja, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e os principados, as hostes infernais nas regiões celestiais. É como se o apóstolo Paulo ele nos trouxesse a orientação para que nós tivéssemos discernimento de qual é esta guerra e como ela é travada. Paulo, ele demonstra que existe sim uma guerra, que ela é projetada no mundo físico, mas é combatida no mundo espiritual. Paulo já disse que a minha luta não é contra outra pessoa, mas que a minha luta é contra aquilo que está nas regiões celestiais, contra aquilo que é invisível aos meus olhos. Mas Paulo, ele traz a alusão a esta guerra, porque o mesmo ele nos orienta para que nós nos revestíssemos de toda a armadura de Deus. E nós podemos observar que essa armadura revestida por homens físicos é uma armadura espiritual. Paulo estava dizendo: ei, homem físico, existe uma forma de combater nas regiões celestiais, e há uma preparação, e há também algo para revestir como proteção nesta batalha. Aleluia! E Paulo traz-nos agora a orientação desta armadura, falando-nos acerca da couraça da justiça, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada que é a palavra de Deus. Nós podemos observar Paulo então descrevendo a forma e o método de combate que nós deveríamos usar para conquistarmos nas regiões celestiais. Aleluia! Então, nós entendemos que só pode combater esta guerra, que é travada, e é uma guerra específica, só pode combater nela homens. Quando eu falo homens, falo dos dois gêneros, tanto do masculino como do feminino. Homens, eles não podem pelejar de forma carnal, não, eles só podem pelejar de forma
espiritual. Por isso Paulo falou sobre esta armadura, que somente quem é espiritual tem o poder de aquisição da mesma. O homem carnal, ele não consegue fazer aquisição de uma armadura espiritual. É por isso que nós observamos dentro da casa do Senhor crentes que vivem derrotados pelas forças inimigas, porque na verdade, primeiro passo, não são espirituais. Aleluia! É como a igreja de Corinto, quando Paulo então diz para aquela igreja: eu não posso vos tratar como espirituais, mas sim como carnais. Era uma igreja poderosa em dons espirituais, aleluia. Mas ter dom espiritual não significa que eu sou espiritual. Aleluia. Perdão não significa que eu combato com eficácia a peleja invisível. Andarai repecar romandira. Interessante é que as pessoas hoje ficam atônitas, boquiabertas, perplexas pelos dons que os homens adquiriram. Hoje, quando se fala em profecia, revelação, meu Deus, quando se fala isso, é homem de Deus. Quando se fala isso, é mulher de Deus. O que tem de gente dizendo assim, diz o Senhor: ou Deus me mostrou e não são espirituais, tá assim, não combatem no mundo invisível, não tem força no mundo invisível. No mundo invisível, para combater, eu vou mais longe. Não precisa de dom, precisa de armadura. Vai! Aleluia! Glória a Deus! Tem muita gente que está cheio de dom, mas não tem armadura. E o que vale no mundo espiritual não é dom, é armadura. Aleluia! É poder de palavra, é o poder da fé, é o poder da salvação e da justiça. Aleluia! Merébia! Negaia! Agora, a igreja de hoje não tem mais preocupação de armadura. Estão preocupados com dom. E Satanás ganhando território dia após dia. A guerra está sendo perdida. Porque hoje a igreja não busca mais o reino dos céus. Aleluia. A igreja está sendo corrompida dia após dia. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nosso Deus. Quando então percebemos e que Deus me respondera como que um homem físico peleja no mundo espiritual, e Deus dissera para mim acerca deste novo nascimento da espiritualidade providenciada pelo próprio Deus, porque sem a providência da espiritualidade em minha e na sua vida, quando eu digo espiritualidade, eu digo da espiritualidade dada e fornecida pela terceira pessoa da Trindade. Quando o homem
ele é um vaso de barro, e Deus coloca dentro desse vaso de barro o seu tesouro mais precioso, a presença dos generais dos generais. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Deus, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, ele providenciou uma vida espiritual para mim e para você, para nós termos eficácia nesse combate. A Israel física não conquistou aquilo que era o propósito de Deus, porque ela era um exército físico com poucos espirituais. Como que o Senhor fala isso para nós? Lembra? Que em Israel, Deus constituíra poucos homens para pelejarem no mundo espiritual. Havia na tribo de Levi e na descendência de Arão homens que pelejavam no mundo espiritual. Uma coisa linda. Mas eles eram poucos. E o inimigo das nossas almas, ele conseguiu tirar a direção daqueles que eram para pelejar no mundo espiritual. Aqueles que ofereciam ofertas, sacrifício, louvor e adoração a Deus. Não conseguiram alcançar o objetivo, a retomada do reino de Deus na terra. Não tiveram eficácia. Por quê? Porque os seus líderes se corromperam. Uma tática do inimigo, se não uma das melhores, a maior tática do inimigo. E esta tática, ela é usada no mundo físico para interromper a peleja no mundo espiritual. Que tática é essa? Interessante que na Bíblia Sagrada diz que quando Deus formou um grande exército, um grande povo, por nome Israel de Deus, este povo ficou aprisionado no Egito durante 400 anos. E lá no Egito, o Egito formou líderes que estavam entranhados dentro do grande exército do Deus vivo, dentro da nação de Israel. Podemos observar tudo isso através da vida de alguns líderes. Vemos isso logo que Deus então tira a nação de Israel do seu cativeiro, liberta e conduz esta nação para o culto de adoração ao Deus Altíssimo. E no decorrer da caminhada, porque havia um local específico para que a adoração ali fosse permanente, dia após dia. E no decorrer desta caminhada, quando Deus então, ele ordena para diante do Jordão, ele ordena para Moisés que tirasse do meio das 12 tribos de Israel 12 príncipes, líderes que iriam adentrar a terra prometida para a observar, para que Israel possuísse aquela herdade
que Deus havia prometido para o seu povo. Vemos e observamos que, conforme a ordenança de Deus, assim fora feito. Moisés destaca 12 príncipes e os envia, e eles caminham durante 40 dias na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E quando ali, Deus então, observando aquelas lideranças, e aqueles líderes retornam com as suas dádivas, com o melhor da terra, com o melhor da colheita daquela terra, e faz com que aqueles homens informassem ao povo tudo aquilo que eles haviam observado. Vamos ler rapidinho? Que horas são? É 10? 9h22. 9h22. Para 10 está longe. Vamos lá. Aleluia. Números, capítulo de número 13. Aleluia. Não vai dar terminar esse ensino hoje, irmãos. É muita coisa. Números, capítulo de número 13. Já acharam? Números, capítulo de número 13. Deixa me ver. Versículo 1 e 2, alguém lê. E falou o Senhor a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Do versículo 4 ao versículo 15, descreve o nome de cada um deles. Esses homens eram líderes que foram forjados no Egito. Interessante, né? Se você parar para analisar, Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus, porque Deus não queria forjar ele na Macedônia, lá em Ur dos Caldeus. Deus precisava colocar ele em um lugar específico para o forjar. Hã? Tem gente que sai do terreiro de macumba. O que tem nas igrejas é isso aí, viu, irmãos? Isso aqui é um parênteses. Tem tanto líder. Eu não sou contra Deus salvar, né? Quem estava no terreiro, quem estava em determinados lugares. Não sou contra, eu sou a favor. Quero que Deus salve esse povo tudo. Mas o que nós temos de líderes que eram da Umbanda, da Quibanda, do Candomblé, da feitiçaria, da macumbaria, e que vieram, e esses homens se tornaram líderes lá no Egito, foram forjados pelo inimigo das nossas almas, e vieram para dentro da nação de Israel, e também se destacaram como líderes, mas corromperam o povo. Os senhores entenderam? Vocês observaram que a igreja de hoje tem tanto movimento estranho? É movimento do cai e levanta, é movimento não sei do que, é umas danças, irmãos, que parece terreiro de macumba. É tanta forma estranha de adorar a Deus.
É uns rodeados meu, sabe? É, uns negócios doidos. Esses dias atrás eu vi um vídeo de um pastor que ele chutava a bola no povo, o povo caía. Outro passa o terno cheio de CC na cara do povo, o povo cai. É tanto movimento estranho. Mas esses movimentos, eles foram introduzidos dentro da igreja, dentro do exército do Deus vivo, pelos líderes que foram forjados no Egito. Observamos que esses líderes, eles geram derrota nesta guerra. Quando os líderes voltaram de Canaã com as suas dádivas, e o povo perguntou como seria para conquistar, 10 líderes desanimaram o povo. Tiraram o desejo do povo de conquista. Por que a igreja hoje ela não está conquistando? Por que a igreja hoje não está rompendo as barreiras nesta guerra? Porque líderes têm corrompido o povo. Nós, líderes, nós, pastores, que teríamos que formar homens e mulheres aptas para a guerra no mundo espiritual. Estamos formando homens e mulheres covardes, medrosos e que só buscam os seus interesses. Observamos no texto bíblico de Números, capítulo de número 14, versículo 1 e 2. Então levantou-se. Olha só o que líderes formados no Egito gera dentro de um exército. Só 10. Haviam milhões de pessoas em Israel. Só 10 corromperam todo o exército do Deus vivo. Pode ler. Então levantou-se toda a congregação. Opa! Então levantou-se quem? Toda a congregação, todo o exército do Deus vivo. Pode ler. E alcançaram sua voz. E alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Murmuraram contra Moisés. E contra Arão. E contra Arão. E toda a congregação. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morreramos na terra do Egito. Ah, se morreramos na terra do Egito. Ou se morremos neste deserto. Nesse deserto. Olha só 10 homens fez que todo um exército, toda uma congregação voltasse para trás. Ao peso de lideranças forjadas no Egito, homens com mais visão do mundo do que com a visão do reino. Esses homens têm a cada dia degradado a igreja do Senhor, o exército do Deus vivo. Tem corrompido, destruído as forças de todo um exército. Interessante, né, irmãos? Podemos observar também em Números, se eu não me engano, capítulo 10, quando Arão então tem os seus filhos Nadab e Abiú, que foram escolhidos para oferecer sacrifício e incenso diante do Senhor. E esses líderes já mostraram o quanto eles estavam corrompidos. E essa geração
não conseguiria alcançar o propósito de Deus, que era a retomada de poder. Podemos ver, quando Moisés foi solicitado por Deus para que Moisés subisse ao Monte Sinai, porque Deus haveria de falar com ele face a face. E Arão era para permanecer diante do povo. Só que Arão, ele havia sido forjado no Egito. Arão, ele ainda não tinha sido forjado pelo Deus de Israel. Ele tinha sido forjado no Egito. O líder forjado no Egito, ele nunca está preocupado com a voz de Deus, mas sempre preocupado com a voz do povo. Assim fez Saul, dizendo: o povo disse, vamos levar o melhor do gado. O povo disse. E ele obedecia e obedece. Está preocupado com o querer do povo e nunca está preocupado com o querer do Deus Altíssimo. E as pelejas são perdidas. Quando Moisés desce do Monte Sinai, Arão, com a sua desculpa que ele pegou o ouro e jogou no fogo e saiu aquele bezerrão. E o povo que era para combater no mundo espiritual estava na cachaça, no pagode e na prostituição. Não tinha forças para lutar contra o exército de um inimigo poderoso nas regiões celestiais. Quando Deus então instituiu o homem espiritual através do sacrifício de Cristo, agora o homem teria forças e teria armas específicas para lutarem a guerra. Essa guerra que em particular é a maior de todas as guerras. E eu já quero dizer com muita propriedade, e você é uma peça primordial nesta peleja. Sabia que por causa de você, todo um território pode ser dominado pelo inimigo? Você sabia disso? Alguém sabia disso? Que por causa de você, todo um território pode ser dominado pelo inimigo? Vocês lembram quando Deus disse para Josué, dizendo para ele: Josué, você vai tomar a cidade de Jericó, mas lá você vai destruir tudo. Tudo que há em Jericó é anátema, é maldição. Aleluia. E a Bíblia diz que um homem, um único homem, por nome Acã, decidiu fazer diferente. Você está me entendendo, crente? Qual foi o tratamento de Deus para Acã? Por causa de Acã, muitos soldados pereceram na batalha pela conquista de Ai. Josué, quando viu que o seu exército estava perdendo, se voltou para Deus, rasgou as suas vestes, porque ele era o líder espiritual. Rasgou as suas vestes e entrou na presença do Todo-Poderoso. E Deus o informou
tem anátema no arraial. Ai, Neguébia! Glória a Deus. Sabia que você é crente, que está com práticas que não agradam a Deus? Você está causando perdas no exército de Deus. Você, por causa das suas atitudes, Maraia, aleluia. Josué então foi para o joelho. Deus informou a ele, e Josué buscou no arraial quem estava com anátema. Você está me entendendo? Você acha? Olha aqui para mim. Você acha que o seu pecado só interfere na sua vida? Não! Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro de um só corpo. Aleluia! Glória a Deus. E o câncer que está em você pode tomar todo esse corpo. Aleluia. Mas nós chegamos no tempo em que essa peleja vai mudar a direção. A guerra vai mudar a direção. Deus vai tirar do meio do seu exército todo anátema. Glória a Deus. Aleluia. Manarai. Aleluia. Manarai. Chegou o tempo da purificação da igreja na terra. Aleluia. Vai chegar o tempo, vai não, chegou. O tempo chegou. O tempo do tratamento de Deus para com a sua igreja chegou. O tempo de Deus levantar